Oi, pessoal, sou a professora Caroline Souza de Artes e na nossa aula de hoje a gente vai abordar um pouco sobre a arte contemporânea brasileira, tá? Lembrando que essa arte ela vai surgir ali a partir de 1945, 1950. Antes disso, a gente tem o que chamamos de arte moderna, né? Então, a arte contemporânea ela vai surgir a partir desse período e perdura até hoje, ok? Lembrando que arte contemporânea é porque a arte é atual, é o que a gente está vivendo atualmente. Então, por isso, leva esse nome de arte contemporânea. E aí, na arte contemporânea, a gente tem algumas características específicas para esse tipo de arte. Primeiro, nós temos novos suportes. Antes, aquela arte que era feita nas telas, músicas bem padronizadas, tudo isso vai modificar, vai ser modificado, vai ser mudado na arte contemporânea. Aquela pintura que antes era feita apenas na tela, ela já pode ser feita no corpo, ela já pode ser feita num mural, ela já pode ser feita na rua. E aí surgem esses novos suportes e essas novas formas de se fazer arte, ok? E principalmente o rompimento com os espaços tradicionais. Antes, para você ter acesso a uma obra de arte, você precisava visitar os museus, visitar as galerias. E a partir da arte contemporânea, essas obras de arte, elas vão para as ruas. Você tem ali as instalações, você tem o grafite, você tem a arte engajada, que é onde você vai, o público, o espectador vai ter contato com essa obra. E no caso das instalações, ele vai até poder modificar essa obra, ele vai poder mexer, pegar, sentir aquela obra de arte. Outro detalhe importante: a arte contemporânea brasileira vai ser uma arte que vai instigar, questionar e trazer reflexões acerca da sociedade. Não é só pintar um quadro por pintar, fazer uma escultura ali porque você tem um talento, algo, mas você vai expressar os seus sentimentos, a sua inquietação por meio da arte. Lembrando que essa arte contemporânea, esses sentimentos, essas expressões, vai ser na visão do artista. Então, algo que você pode não concordar, que você não acha certo, aquele artista pode achar certo e ele vai ter a liberdade de se expressar da forma que ele achar melhor, do que ele entender que deve ser feito. Lembrando, não desrespeitando os direitos humanos e afins, ok? E aí a gente tem o que chamamos de arte engajada. A arte engajada, ela pode ser apresentada por meio de quadros, por meio do grafite, por meio das instalações, por meio das integrações, da música. Por quê? A arte engajada, ela é justamente essa visão do autor sobre costumes, do que é certo, do que é errado, o que é moral, o que é ético. Então ele vai trazer essa arte, vai apresentar essa arte que a gente chama de arte engajada. Um exemplo de arte engajada é o movimento Tropicália. No movimento Tropicália a gente tem as músicas, as letras das músicas fazendo referência à ditadura militar, indo contra a ditadura militar, né? Ao contrário da Jovem Guarda, que eram músicos que não estavam preocupados com a questão social e política do país, mas eles queriam fazer a música deles, apresentar ali, mas não tinha esse cunho social e político diferente da Tropicália. Então, a Tropicália a gente consegue encaixar nessa arte engajada. Outro modo de se fazer arte engajada, o grafite. O grafite ele surge ali com o movimento do hip hop, né? Assim como o basquete, enfim, a gente tem o grafite. Então, vai trazer, os grafiteiros vão trazer essa realidade deles para os muros, enfim. E aí é o debate que muita gente fala sobre a grafitagem e os pichadores, enfim, são coisas totalmente diferentes, mas ambos querem mostrar sua inquietação, mostrar
é uma forma deles protestarem contra a realidade que eles estão vivendo, contra os problemas sociais que eles estão enfrentando, ok? E aí a gente tem instalações, e são artistas que vocês precisam lembrar, muito importantes para a arte contemporânea brasileira, que é o Cildo Meirelles, o Ernesto Neto e o Vica Muniz. Esses três artistas, eles trazem essa abordagem da arte engajada para as telas, para as exposições, trazendo essa crítica social, ok? Então agora nós vamos resolver algumas questões sobre essa arte contemporânea brasileira, né? E trazer alguns artistas que tratam desse assunto. Então vamos lá. Texto 1, a gente tem uma escultura da Adriana Varejão, tá? Que é uma artista brasileira que trabalha com os azulejos, né? Principalmente. Nome da escultura: Suturas, Fissuras, Ruínas. Texto 2. Tendo contato com o barroco mineiro, um estilo muito visceral, cujo emblema são as chagas e cuja estética é bastante teatralizada, Varejão passa a rasgar as paredes de azulejo, expondo a carne, as entranhas da arquitetura brasileira. Com isso, o objetivo é revelar feridas ainda abertas das violentas histórias que ficaram por muito tempo soterradas, domesticadas e silenciadas, mas que pulsam por debaixo dos esforços de civilizar e modernizar o país. É como se houvesse uma força latente prestes a romper a pele da pintura, explica a artista. Então, ela está trazendo a explicação dessa obra de arte que ela fez. Como eu disse, ela trabalha muito com os azulejos. Então, a gente tem aí uma representação de como foi basicamente a nossa colonização, o nosso processo de colonização, né? Que não foi de uma forma agradável, não foi de uma forma amorosa, e sim de uma forma muito violenta. E ela vai trazer isso nas esculturas, nas obras de arte dela. Com base nos textos 1 e 2, a proposta artística de Adriana Varejão busca promover reflexões acerca do esvaziamento de simbologias contemporâneas que resgatam referências do passado, uso de elementos decorativos barrocos que exercem domínio sobre a arte brasileira. Letra C. Influência de modelos estéticos estrangeiros que se sobrepõem a tradições locais. Letra D. Desconstrução de materialidades arquitetônicas que representam o academicismo. Letra E. Permanência de traumas históricos que resistem à narrativa de progresso do país. Então vamos lá. Letra A. Esvaziamento de simbologias contemporâneas. Bora ter cuidado com essas palavras que vão afirmar muito algo. Nunca, sempre, esvaziamento. Então, na letra A fala sobre esse esvaziamento de simbologias contemporâneas. Só o fato dela trabalhar com esses azulejos e trazer carne, mesmo que seja carne bovina, para uma obra de arte, a gente já tem aí outros materiais nessa obra de arte, já é uma arte contemporânea. Então, a gente não tem esse esvaziamento de simbologias contemporâneas, pelo contrário, né? Ela apresenta essa arte contemporânea aí por conta dessa mistura de elementos nas suas exposições. Uso de elementos decorativos barrocos que exercem domínio sobre a arte brasileira. Então, o erro dessa questão, a palavra domínio, ok? Uso de elementos decorativos barrocos, tudo bem. A gente tem aí a influência do barroco até hoje na nossa arte, mas eles não são a maioria. Eles não têm um domínio da arte barroca,
né, na arte brasileira. Então, letra B está incorreta. Letra C. Influência de modelos estéticos estrangeiros que se sobrepõem às tradições locais. Não, gente, tá? Inclusive, no texto, ela fala que é do barroco mineiro. Então, não está se sobrepondo a algo... o estrangeiro se sobrepondo a algo brasileiro. Lembrando que no barroco mineiro tem influência, sim, do barroco europeu, mas foram adotadas características específicas de acordo com a realidade, né, do Brasil naquele período. Letra D. Desconstrução de materialidades arquitetônicas que representam o academicismo. Não, ela não está desconstruindo algo, ela não está acabando com aquilo. Ela está usando esse elemento, né, do academicismo, das regras da arte, como é a arquitetura barroca, incluindo algo contemporâneo, trazendo para o contemporâneo. E a letra E, permanência de traumas históricos que resistem à narrativa de progresso do país. Isso é abordado no texto 2, ok? Onde ela fala que justamente essa história, ela foi rasgada, ela foi ali de uma maneira muito abrupta, né, inserida, com o objetivo, com o discurso de civilizar e de modernizar o país. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra E, a permanência de traumas históricos que resistem à narrativa de progresso do país. Ok? Próxima questão. Questão 24 do material de vocês. Vamos lá. O cantor e compositor Guilherme Cobelo, conhecido por liderar a banda Joe Silhueta, lança nesta terça-feira seu primeiro álbum solo, Cowboy Astral. Disponível nas principais plataformas de streaming, o trabalho é o resultado de quase uma década de maturação. A obra mistura sonoridades do sertão nordestino com influências contemporâneas e experimentais, a Chapada dos Veadeiros e a convivência com artistas locais como Sabiá. Canuto também moldaram o álbum. Essas canções nasceram das viagens para São Jorge e do contato com violeiros e poetas no Encontro de Culturas. Preste atenção nesse trecho aí, do Encontro de Culturas. Foi um período em que aprendemos muito sobre os ritmos tradicionais, conta Cobelo. A atmosfera cultural do Centro-Oeste, somada às influências literárias de Guimarães Rosa e Ariano Suassuna, ganha vida nas faixas do disco, que alternam entre aboios, shots e emboladas, criando uma fusão sonora que dialoga com o movimento Ude-Grude pernambucano, no caso. Então, olha só, a gente tem uma mistura de vários ritmos, de várias localidades, de várias culturas, né? Formando um álbum Cowboy Astral. A proposta musical do disco de Guilherme Cobelo reflete a evolução de padrões tradicionais dentro da música de raiz brasileira. Letra B. Associação de manifestações culturais diversas na elaboração artística. Letra C. Priorização de localizações geográficas distintas na construção sonora. Letra D. Apropriação de estilos urbanos na reelaboração de tradições nordestinas. E letra E. Focalização de culturas literárias como referência para o sertanejo tradicional. Pessoal, evolução de padrões tradicionais é como se tu falasses que o sertanejo raiz fosse inferior ao sertanejo universitário, tá? Cada um tá dentro ali dos seus padrões de composição, da sua realidade social no período em que foi criado. Letra C.
Priorização de localizações geográficas distintas na construção sonora. Eles não foram escolhendo, eu quero esse local, eu quero aquele. Não, eles não priorizaram um local ou outro. Foi consequência de uma viagem feita. Foram 10 anos de maturação para um álbum, né? E foram 10 anos de pesquisas realizadas. Apropriação de estilos urbanos na reelaboração de tradições nordestinas. Se algo é tradicional, tu vai reelaborar uma tradição, tu vai refazer algo porque aquilo ali não está do teu agrado, tu vai reelaborar uma tradição, isso não existe. Focalização de culturas literárias como referência para o sertanejo tradicional. Então, isso que também não está de acordo, porque é como se estivesse falando, eu vou pegar uma literatura, por exemplo, o Ariano Suassuna, que vai ser base para o meu sertanejo, tradicional inclusive, tá? Então, nessa questão, alternativa correta, letra B, a associação de manifestações culturais diversas na elaboração artística. Ele foi pesquisar em diversas culturas, em diversos ritmos, diversas literaturas para produzir o álbum Cowboy Astral, ok? Questão 25. Muito antes de estabelecer o novo samba tradicional com o álbum Iboru, Marcelo D2 já conduzia uma conexão profunda entre o rap e o samba em 2003. Com a procura da batida perfeita, Marcelo D2 aumentou a imersão das suas rimas no samba. Os beats, inspirados na Golden Era, eram espaço para uma sonoridade orgânica da batucada e de acordes de violão, criando assim uma textura híbrida pouco explorada no rap do Brasil até aquele momento. D2 trazia para sua obra uma espécie de inquietude, na qual buscava novas expressões musicais e rítmicas, explorando uma fusão mais intrínseca do rap com o samba e a bossa nova. Essa relação ficou ainda mais evidente e concretizada na gravação do Acústico MTV, criando o primeiro disco de rap acústico do país, e com a inclusão de escola de samba e vozes de sambistas em Meu Samba é Assim. Então, a gente viu que o Marcelo D2, ele foi fazendo uma exploração de diversos gêneros da música brasileira, né? Ele passou ali pelo rap, samba e bossa nova. O texto informa que as experimentações musicais do artista mencionado, letra A, unem ritmos de características melódicas semelhantes. A gente já começa cortando essa alternativa, porque tu comparar um rap com uma bossa nova e dizer que eles têm as características rítmicas, melódicas semelhantes, isso daí é totalmente errado. Distanciam o rap brasileiro das influências estrangeiras. Não, gente, tá? O rap em si, ele já é uma influência estrangeira. O rap brasileiro, ele foi buscar novas formas, né, novos modelos de se fazer essa música, mas ele é uma influência estrangeira. Letra C. Exemplificam o diálogo entre diferentes manifestações culturais. Você tem ali a escola de samba, né, o samba enredo, você tem ali os artistas da bossa nova, que são aqueles artistas que vão prezar pela harmonia da música, e você tem o rap, né, que a parte melódica não é tão evidente quanto a parte rítmica. Então, a alternativa correta dessa questão, a gente já vê aqui na letra C. Letra D, fortalecem a pureza de suas expressões artísticas tradicionais. Pelo contrário, ele fez essa mistura, essa integração, né, dessas expressões artísticas. Adotam elementos que transformam o rap em uma vertente do samba.
Isso também não existe. Ou você tem um rap, ou você tem um samba. E não foi o objetivo do Marcelo D2 transformar um rap numa vertente do samba. Ele queria integrar todos esses ritmos, o rap, a bossa nova e o samba. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra C. Próxima questão, questão 28, tá? A gente tem o Rubens Valentim. Rubens Valentim, ele traz figuras, tá? De religiões de matriz africana, trazendo isso para a arte contemporânea, ok? Então, vamos lá. A obra de Rubens Valentim apresenta emblemas que, baseando-se em signos de religiões afro-brasileiras, se transformam em produção artística. A obra Emblema 78 relaciona-se com o modernismo em virtude da... Só um detalhe, ele não está falando que é uma obra modernista. Então, a gente está tratando aqui de arte contemporânea brasileira, mas que tem alguma relação com o modernismo. Então, bora, ver qual é essa relação com o modernismo na obra do Rubens Valentim. Letra A, simplificação de formas da paisagem brasileira. Letra B, valorização de símbolos do processo de urbanização. Fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Alusão aos símbolos cívicos presentes na bandeira nacional. E composição simétrica de elementos relativos à miscigenação racial. Então, a gente tem na questão 28, tá? Simplificação de formas da paisagem brasileira. Olha, a gente não tem nada relacionado aqui à paisagem brasileira, tá? São símbolos, é uma simbologia representada nessa imagem. Letra B, valorização de símbolos do processo de urbanização. Não tem nada relacionado com o processo de urbanização nessa questão, tá? Ele fala que são símbolos de religiões afro-brasileiras, ok? Fusão de elementos da cultura brasileira com a arte europeia. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra C. Por quê? O modernismo, o comando da questão está perguntando a relação com o modernismo. O modernismo no Brasil, ele tem a influência da cultura europeia, do modernismo europeu, que era justamente trazer essa arte pura, nacionalista, mas o modernismo brasileiro tem influência da arte europeia, do modernismo europeu, ok? E aí a gente tem a fusão desses elementos da cultura brasileira, que são esses signos, esses símbolos das religiões afro-brasileiras, ok? Gente, muito obrigada, tá? E até a próxima. Vejo vocês em breve.